O Além da Notícia de hoje está aqui fazendo um apanhado sobre as eleições municipais que nós tivemos ontem e agora vamos falar também sobre as perspectivas com agora o segundo turno. Todavia, senhores, eu quero só mencionar aqui um fato. Nestas eleições municipais, 36 mulheres tentaram se eleger prefeitas nas capitais brasileiras e apenas só uma se elegeu e 2 estão no segundo turno. Todavia, foi muito pequeno o número de mulheres eleitas também em todo o Brasil. Nas câmaras de vereadores também. Senhores teriam alguma observação quanto a isso? Se está lutando tanto para que a mulher esteja mais presente na política, mas elas não conseguem, no voto, chegar lá. Acho que é uma questão cultural, né, Ronaldo? Assim, a gente tem um histórico aí de uma participação muito menor das mulheres na política, né? Talvez até o interesse na participação do movimento político, ele sempre foi muito menor por parte das mulheres, e essa cultura ela tem mudado aí lenta e gradativamente, né? A questão do percentual mínimo de 30% nas candidaturas já foi uma evolução, mas muita coisa precisa ser mudada, e a gente acredita que isso vá lenta e gradativamente, aí com o tempo essa cultura vá sendo mudada e a gente vai ter uma participação mais expressiva das mulheres, que são excelentes profissionais. Sim, só vejo uma dificuldade nessa participação, acho que com certeza você tem um fator cultural, isso aí é indiscutível, mas eu acho que até por causa dele falta ainda mais políticas dos partidos políticos para incentivar a participação das mulheres no processo político-eleitoral. Então, muitas vezes, os partidos apenas usam as mulheres, e usam aí bem, entre aspas, esse termo, para preencher a cota de gênero. Então, não consegui atingir os 30%, entra minha filha, entra minha esposa, entra minha prima e vamos fazer essa cota de 30%. Então, eu acho que falta uma política mais efetiva dentro do partido para, de fato, ou dos partidos, para, de fato, incentivar e promover a participação das mulheres. Elas sempre são relegadas a um segundo plano durante a campanha eleitoral. Muito bem. Vamos falar de perspectivas. A gente falou agora há pouco do crescimento do PSDB nas prefeituras, todavia a manutenção do PMDB, com o maior número de prefeituras, mais de 1.000, e temos também aqui, aliás, deixa eu citar aqui, o PMDB com 1.027 prefeituras, o PSDB 791 e o PSD, que é a terceira força agora, 537. O PT perdeu 374 cidades onde era prefeito. Ele caiu de 635 para 235 prefeituras agora. Bom, falando de perspectivas, o que se percebe é o seguinte: o PSDB, embora seja a segunda força em número de prefeituras no país, é a primeira força em número de população. Ele ganhou nas maiores cidades. Então, ele governa para mais gente no Brasil, mais do que o PMDB, que tem mais prefeituras. O que isso quer dizer? Eu acho que isso para o PSDB em si é muito bom, uma vez que, desde que ele mostre uma boa administração no nível municipal, ele consegue se credenciar cada vez mais para a presidência em 2018. Só que a gente tem que tomar cuidado um pouco com esse grito da vitória, até porque, vamos pegar o exemplo de 2014 em Minas Gerais. Um dos motivos do Aécio ter perdido a eleição presidencial foi o governo dele em Minas e a má avaliação que ele teve em Minas. Ou seja, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É muito bom você governar a maior parte do eleitorado brasileiro, mas isso tem que vir atrelado a isso uma boa administração. Não adianta eu apenas ter a prefeitura e não conseguir governar. Então, para o PSDB se cacifar para a presidência em 2018, ele tem que, além de tudo, mostrar um bom trabalho nessas prefeituras até 2018. Aí ele sai na dianteira nessas eleições. E como será um PSDB em 2018 com 3 grandes forças aí, Alckmin, Aécio e Serra? O que vai acontecer? Porque o Alckmin agora está em alta com a eleição do Dória. O Serra pode, o Aécio pode também, se o candidato, se o João Leite em Minas Gerais também ganhar. O Serra hoje está num ministério forte do governo. Sim. O PSDB está tendo uma valiosa oportunidade de realmente se credenciar, aproveitando a palavra, se credenciar perante a população. Se ele fizer um mau governo, ele vai ser mal visto nas eleições de 2018, que foi o que aconteceu com o Aécio, como muito bem citou o professor, e da mesma forma que se fizer um excelente governo nessas vitrines, vamos dizer assim, essas vitrines de administração pública, ele só vai validar o seu passe para uma candidatura presidencial em 2018, né? Então, assim, esse histórico de administração,
Ele tem se mostrado importante e certamente nunca vai deixar de ser. E ontem, no seu discurso de vitória, o Dória já pediu as prévias do PSDB para as eleições de 2018, colocando o Alckmin como o candidato dele. Sim, ele já foi lançando o Alckmin logo à presidência da República. E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o PSDB ele não pode se fragmentar em 18. Para ele ter realmente a força, ele conseguir aproveitar este momento, ele tem que sair unido em 18. Por exemplo, vou pegar o microcosmo que foi o município de São Paulo. O PSDB saiu fragmentado na escolha dos candidatos, inclusive houve demandada de pré-candidatos depois da escolha do Dória. Na verdade, apenas o Alckmin é que acreditava nessa eleição e no início ele também não acreditava, ele queria apenas marcar a presença. Então, o PSDB tem que tomar muito cuidado para que essa briga Serra, Alckmin e Aécio não enfraqueça o partido, não desestimule o partido em 2018. Eu posso aqui trazer um pensamento que me chamou a atenção nesse racha que houve do PSDB em São Paulo com a candidatura do Dória. Não teria sido ali uma atitude talvez muito corajosa do Alckmin, acreditando que o Dória poderia ser o candidato que vai conseguir romper com esse jeito de fazer política, de um político nato, que quando ele chega, ele tem que estar distribuindo cargos para os outros. E enquanto que o Dória, vindo do jeito que vem, com o discurso que está, e se for de fato aquele homem com a postura que está tendo, dizendo que o governo dele não será fatiado na Prefeitura de São Paulo, seria o novo modelo de política que ele acredita que precisa existir. Não teria sido esta visão do Alckmin de, mesmo que o partido rache, mas vou acreditar num jeito novo de fazer política? Sim, ele foi muito ousado, ele foi muito corajoso em apostar no Dória e levar a candidatura do Dória até o final. E eu acredito que ele soube fazer uma leitura daquilo que o eleitorado estava esperando nessa eleição. A novidade, alguém que demonstrasse algo novo, propostas novas para o país. A velha política, ela está morrendo. Em algum momento, a classe política tradicional brasileira vai ter que perceber isso, senão ela vai morrer junto com a velha política. Então, eu acho que ele soube fazer essa leitura do que o eleitorado desejava. Inovação, modernidade e mudança, principalmente a palavra mudança como sendo um novo interesse do eleitor. As eleições anteriores eram vencidas pelo marqueteiro, né, na verdade. Né? A gente comentou em outras oportunidades que conversamos que as propostas parece que estão lá na prateleira, os candidatos vão me candidatar. Eu vou pegar aqui transporte público, acho que saúde é uma boa, vou aqui na prateleira pegar. Não existiam realmente propostas inovadoras e soluções que realmente viáveis para a solução do problema. Né? Então, a gente realmente acredita que esse modelo novo trazido pelo Dória possa dar certo, até mesmo porque certamente veremos pessoas capacitadas ocupando as cadeiras nas secretarias e não pessoas a título de pagamento de favores políticos, pessoas que ajudaram na campanha e pessoas, muitas das vezes, sem qualquer preparo, sem qualquer experiência. Eu vou citar aqui agora alguns resultados de capitais de prefeitos reeleitos. Vou pedir aos senhores, algo chama a atenção, algum comentário. Por exemplo, Luciano Cartacho, do PSDB em João Pessoa, reeleito. Carlos Eduardo, do PDT em Natal. O Amasta, que é do PSB em Palmas, colombiano, né? Naturalizado brasileiro. ACM Neto, do DEM em Salvador. Tereza, do PMDB em Boa Vista. Firmino Filho, do PSDB em Teresina. Marcos Alexandre, do PT em Rio Branco. Algo aqui chama a atenção dos senhores? Eu acho que para mim, pelo menos, o que chama mais atenção é ACM Neto em Salvador. Não pelo fato de ele ter sido reeleito, mas pela expressiva votação que ele recebeu em Salvador, credenciando ele também a um cenário nacional em 2018. Ou seja, a ideia do Democratas é crescer novamente, é alcançar aquele patamar que ele tinha antes da eleição do PT em 2002. E ele enxerga no ACM Neto, a pessoa que pode levar o DEM de novo a voos mais altos na política nacional. Será que o DEM apostaria numa candidatura nacional? Por que não? Se ele conseguir resgatar a expressividade que o Democratas tinha antes... Num pensamento um pouco menor, a um governo do Estado. Sim, agora a dificuldade ainda é o sobrenome, né? O próprio ACM Neto... Todavia ele está fazendo o caminho dele, sim, né? Ele fez questão de dizer isso, inclusive depois de anunciada a sua vitória expressiva, ele fez questão de dizer isso, olha, quando meu avô morreu, eu não fazia parte da política, eu só entrei na política anos depois, estou traçando meu caminho, é claro que eu carrego esse sobrenome, mas ele tenta se desvencilhar do nome do ACM. Que é um sobrenome muito expressivo lá naquele estado, né? Assim,
tudo lá é Magalhães, né? Quem já Mas teve no a restante oportunidade do país de é visitar, sinônimo de corrupção. No restante do país Essa é a grande questão. É um ponto negativo, mas lá no estado ele tem um aspecto positivo. Se algo chamar a atenção aqui, os senhores comentem, por favor. Alcides Bernal não foi reeleito em Campo Grande, Gustavo Fruet não foi reeleito em Curitiba e nem está em segundo turno, Dr. Mauro do PSB em Porto Velho também não, João Alves do DEM em Aracaju também está fora e Fernando Haddad em São Paulo aqui. Bom, Haddad. essa eu acho que é Haddad, né? a grande novidade. Os outros foram aqueles prefeitos que, na verdade, realmente não conseguiram demonstrar à população o que fizeram de bom nesses 4 anos. É muito difícil você ter um prefeito e não conseguir se reeleger. Mas aí, de novo, a gente vê nesse número, nessa quantidade de prefeitos que não conseguiram se reeleger, uma demonstração clara de que a população busca algo diferente. Por exemplo, o Dória, que não deixou nem o Haddad chegar no segundo turno lá em São Paulo. Bom, e prefeitos em segundo turno, aqui agora uma perspectiva, né? O Zenaldo Coutinho do PSDB, lá em Belém, com o Edmilson, do PSOL, não é? O Roberto Cláudio em Fortaleza, com o sargento, o capitão. Aí eu não... Agora não me vem o nome também. O Clécio do Rede em Macapá, aliás, o Rede que na noite de hoje sofreu uma debandada, se não me engano, 7 integrantes da diretoria do Rede deixaram o partido e fizeram inclusive acusações de que a presidente dona do partido, a Marina Silva, não tem a menor condição de conduzir, porque tem pensamentos ambíguos, fortes acusações desses integrantes do Rede, que, aliás, não conseguiu vitórias expressivas nas eleições, apenas 2 prefeituras, né? Sim. Por favor. Isso também é algo que chama atenção. Sim, o fracasso do Rede. O Rede, na verdade, até pelas as campanhas presidenciais da Marina, tanto em 2010 quanto em 2014, se esperava que o nome Marina e a Rede, que foi tão falada e discutida, que ela alcançasse uma vitória melhor agora, uma maior projeção nessas eleições. O que faltou? Nós podemos apontar vários aspectos. Primeiro, que eu acho que o mais importante, pelo menos eu não vi a Marina nas campanhas municipais. Ela praticamente desapareceu nas campanhas municipais. Então, ela é a Rede, ela é o rosto da Rede. Ela precisaria estar mais presente para projetar essa novidade no eleitorado para este ano. Talvez um fato que tenha militado contra a Marina, né, que levanta sempre aquela bandeira da causa ambiental, uma questão, foi a omissão, se podemos assim chamar, na questão do acontecimento em Mariana. Um partido e uma candidata a uma política que levanta a bandeira ambiental acima de tudo e a todo custo, manter-se inerte, omissa e apagada diante de um acontecimento daquela magnitude, talvez tenha sido um exemplo de como ela levaria essa questão ambiental se realmente alcançasse o poder nas eleições presidenciais. Será que essa questão ambiental seria realmente valorizada como ela demonstrava que seria e na oportunidade que teve não demonstrou? Talvez isso tenha colaborado bastante para esse apagamento, vamos dizer assim, do Rede nessas eleições. Né? Deixa eu pedir aqui 30 segundos, que o nosso tempo está se esgotando para cada um dos senhores aqui, em 3 cenários. Rio de Janeiro, Crivella e Marcelo Freixo. Indeciso. Eu acho que não há um resultado aí. Mais para o Crivella, mas a esquerda pode se unir em torno do Freixo. E será que a classe de intelectuais, artistas que fazem muito barulho não levantariam o povo em favor do Freixo? É isso que eu falo. Eu acho que hoje o Crivella é o nome como candidato eleito. Porém, eu acho que o Freixo não pode ser descartado, porque agora você vai ter uma união da esquerda em torno dele nessas eleições. Eu também não sei se a classe artística ela tem esse barulhenta, poder. É barulhenta, mas a defesa da Lei tem poder Rouanet, de mobilização. A defesa da Lei Rouanet diante das ilegalidades que foram apontadas pegou mal para a classe artística, na minha opinião. O pessoal defendia aquilo ali porque tinha a sua boquinha para receber e não se preocupou realmente com a efetividade daquilo, a utilidade. João Leite e Alexandre Calil em Minas Gerais, ali é páreo duro. Ali é páreo duro, mas atualmente eu acho que o João Leite, pelo partido PSDB, ele deve levar essa eleição. Muito bem. E nós tivemos um cenário também de uma disputa muito acirrada. O Geraldo, lá em Recife, com o João Paulo do PT. Geraldo do PSB e o João Paulo do PT. Eu acho que essa é a eleição mais interessante desse segundo turno, porque a gente tem, de um lado, a última fortaleza do PT de tentar pelo menos 2 capitais. E deve fazer força ali. E ele vai se concentrar completamente ali nesse município. E para demonstrar, inclusive, a própria força do Lula como cabo eleitoral no nessa seu eleição. estado
estado de origem. No seu próprio estado. Então, acho que essa talvez seja a eleição mais interessante que a gente vai ter agora nesse segundo turno. Mais alguma coisa ainda sobre isso? Perfeito. Muito bem. Bom, nós tivemos, portanto, esse cenário aqui que foi traçado e o que eu pergunto para os senhores agora é o seguinte, o que nós podemos esperar deste Brasil que sai das urnas agora? Será que esse Brasil que sai das urnas agora está despertando mais confiança no povo? Eu acho que se pediu muita eleição, né? Não foi a eleição presidencial que se pediu, mas fizemos a nossa eleição seguindo a lei, seguindo o calendário eleitoral do que se previa. Uma eleição é sempre um momento de se repensar o país. Nós demos, eu digo, a população como um todo, deu um recado à classe política muito clara em todos os aspectos. Então eu acho que agora o que eu espero é que a classe política saiba ouvir o recado que foi dado pelas urnas. Eu acho que aí é que nós vamos ter a grande mudança se esse recado for realmente ouvido e for de fato transformado em verdadeiras políticas para a sociedade. Porque a eleição foi um sucesso, como sempre, e demonstrou de fato a opinião do eleitor sobre vários aspectos nesse sentido. Doutor Isley? Ficou realmente evidenciado que o eleitor está cada vez mais insatisfeito com essa política que até então era praticada, né? E que está cada vez mais fiscal da atuação do seu parlamentar, fiscal dos candidatos, enfim. A internet tem ajudado demais a difundir quem é aquele candidato, quem é aquele político, né? A velocidade da informação hoje ela é tremenda, ela é absurda, de modo que isso confere realmente à classe política, exige da classe política uma cautela e um zelo, tendo em vista que a classe realmente, a classe de eleitor já demonstrou que não vai tolerar corrupção, tolerar irregularidades. Muito bem, quero agradecê-los por essa boa reflexão que tivemos aqui nessa noite também, comentando sobre esse cenário todo que temos agora e esperamos e pedimos a Deus que seja um passo novo nesse processo de mudança que a gente tanto deseja para o nosso país. Valdir Alexandre Pucci, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite a todos. Doutor Isley Dutra, obrigado também. Eu que agradeço, sempre muito honrado em poder contribuir com os debates. Até a próxima ocasião, se Deus quiser. Você que nos acompanhou agora também, muito obrigado. Esse programa pode ser revisto a partir de amanhã na internet, no YouTube. E até a semana que vem com outro tema aqui no Além da Notícia. Boa noite, bom sono. Até lá.